Primeiro, boa tarde, não é? De uma forma formal. E o SARS-CoV-2 e a doença que ele provoca, Covid-19. Pois bem, mais uma vez, é uma zoonose. Já tivemos e temos tido vários exemplos disso ao longo dos últimos anos, nomeadamente também no coronavírus, que surgiu em 2002, 2003. Este é um parente próximo. E é uma zoonose porque chega à espécie humana e começa a infectar os humanos proveniente de um morcego, no qual foram identificados coronavírus muito semelhantes em termos de genoma àquele que tem circulado desde finais do ano passado, que, relembro, começou na China e alastrou neste momento a todo o globo. Indicações, no fundo, do ponto de vista virológico sobre este vírus. Para além desta característica que é ser um vírus com invólucro, e eu só, sem entrar em grandes pormenores, só para especificar bem o que é que eu quero dizer com invólucro. O invólucro, quando existe uma partícula viral, fragiliza essa partícula viral, portanto, não a torna mais resistente, mas sim torna-a menos resistente do que os vírus que não têm invólucro, bem entendido, portanto, comparando uns com os outros. E, portanto, este é um vírus frágil, embora não tão frágil como outros vírus com invólucro, nomeadamente na resistência, no meio ambiente e na estabilidade em superfícies, etc., como já tem sido, aliás, bem documentado em estudos que focaram precisamente isso. Portanto, é um vírus com invólucro, essa fragilidade existe, a transmissão também é já conhecida a partir de aerossóis formados a quando do processo da tosse, de um espirro, mas também, e isso é um dado que convém reter, a partir do simples facto de falarmos, fazemos vários aerossóis, e isso, recentemente saiu um estudo muito, muito interessante sobre isso, mostrar qual a magnitude dessa nuvem que se forma a quando da fala. Portanto, não estamos a falar numa situação mais, enfim, mais drástica, como é o espirro ou como é a tosse. E, portanto, transmite-se assim por inalação dessas pequenas gotículas que se formam a quando desses aerossóis, ou então a partir de objetos ou mãos contaminadas com essas secreções que provêm desses eventos que eu descrevi ainda agora. Portanto, é essa a forma como um novo indivíduo se vai infectar, e essa infecção vai, obviamente, ter que ocorrer através das vias respiratórias. Portanto, o vírus entra pelas vias respiratórias e vai alojar-se nas células que existem nos epitélios dessas vias respiratórias, começando a replicar-se e começando, obviamente, a provocar os danos nas células que infectou. Qual é digamos, o percurso desta infecção no ser humano? Até agora, e obviamente temos um filme que ainda só tem 3, 4 meses de duração, e portanto muita coisa não se sabe com certeza absoluta, mas a noção que se tem é que é uma infecção aguda, ou seja, em que há uma fase inicial de incubação, uma fase de sintomas, uma cura, e portanto uma convalescença e a cura, embora hajam situações que são exceções a isto. Quais são elas? Por um lado, aqueles que não curam a infecção, e portanto ela, após uma primeira fase mais ou menos controlada, descontrola claramente a situação clínica e leva a situações que exigem hospitalização e exigem unidades de cuidados intensivos. Por outro, um grupo do outro lado, digamos, deste espectro, que é aqueles que acabam por estar infectados, mas não desenvolvem sintomas. É uma grande incógnita sobre qual a importância, em termos de percentagem, deste grupo que eu referi agora mesmo, dos assintomáticos. Há dados contraditórios, mas provavelmente só iremos ter algumas certezas quando se fizer um estudo epidemiológico generalizado nas populações, através da presença ou ausência de anticorpos, e chegarmos à conclusão, então sim, de quantas pessoas foram infectadas e não desenvolveram sintomatologia evidente. Isto em termos de sequência patológica da infecção. Além disso, o diagnóstico tem sido feito com base na pesquisa do RNA viral a nível das secreções nasais e da orofaringe, tem feito, portanto, precisamente por uma reação de PCR, portanto, amplificando o genoma viral, e por outro, fazendo cada vez mais, e isto vai começando
gradualmente a tornar-se um teste cada vez mais usado, que é a detecção de anticorpos. Essa detecção de anticorpos vai servir para aquilo que eu disse ainda agora, ou seja, para termos uma noção de quantas pessoas realmente foram infectadas, mas além do mais, e esta é a parte mais importante talvez de tudo isso, que é perceber se há ou não uma imunidade derivada da produção desses anticorpos. Quero dizer com isto que há situações, e já são bem descritas em variedíssimas infecções virais, em que o anticorpo é criado, mas não é um anticorpo protetor. Isto quer dizer que eu posso ser reinfectado. Portanto, este é um dado que tem que ser averiguado neste contexto, se realmente os anticorpos que nós produzimos a quando de uma infecção são anticorpos que nos protegerão durante algum tempo para novas infecções do mesmo tipo. E claro que o tempo de duração desta imunidade também vai ser importante de aferir. Isto no contexto de que, acima de tudo, quando a vacina surgir, e esperamos todos que ela venha a surgir, num espaço de tempo, obviamente, limitado em termos de utilização, pelos ensaios clínicos que têm que ser executados, e portanto eu não espero que haja antes de um ano e tal, a partir daqui, mas portanto quando essa vacina surgir, a dúvida que se vai pôr é quanto tempo é que o vacinado é imune, para não, obviamente, haver necessidade de haver reinoculações da vacina, para, obviamente, manter essa imunidade. Portanto, estes são os pontos. Claro que em termos da terapêutica, tudo é experimental neste momento, portanto, todos os métodos que estão a ser usados de utilização de fármacos já existentes para outras patologias e para outras infecções são usados num contexto de último recurso, portanto, de não haver alternativa e de o doente estar em fases bastante graves e severas dessa infecção, e, portanto, é legítimo, de alguma forma, a utilização desses fármacos para a qual a eficácia não está comprovada. Em alguns estudos tem-se revelado um efeito benéfico, mas lá está, como não são feitos estudos comparativos, nunca sabemos se esse efeito benéfico é devido àquele fármaco ou a outro fator qualquer, inclusive o efeito placebo, e portanto, enquanto não houver esses estudos comparativos entre uso e não uso de um determinado agente, não é possível de se ter a certeza absoluta de que aquele fármaco é útil nesta infecção. De qualquer das maneiras, o estado atual dessa vertente é que qualquer coisa como 300 ensaios clínicos estão a decorrer, obviamente vão chegar a termo e vão chegar a conclusões que nos vão permitir quer aferir os atuais que existem, quer aferir as novas moléculas que estarão a ser experimentadas neste contexto. Pois bem, isso já é uma iniciativa louvável, focarmos todos estes aspectos no contexto deste Fórum Europeu de Saúde e Epigenética, porque, apesar de ser digamos, uma situação de emergência de saúde pública, tem que ser acautelados os direitos de todos, obviamente, mas particularmente dos doentes, sejam doentes desta infecção, da Covid-19, sejam doentes de outras patologias e que, pelo facto de haver esta nova emergência de um vírus proveniente dos morcegos, não deixam de estar doentes e não deixam de ter que ter acesso aos cuidados de saúde e a todos os meios de assistência inerentes à sua situação de doente. E, portanto, no fundo, neste contexto, é muito importante relembrar que qualquer doente qualquer cidadão e obviamente qualquer doente tem que ter acesso, por um lado, aos cuidados de saúde. Não pode haver, pelo facto de haver quarentena, não pode haver restrições ao movimento de pessoas que necessitam de ter esses cuidados de saúde. E eu relembro notícias que, obviamente, não as confirmei se eram verdadeiras ou não, mas que foram relatadas como situações de pessoas que, devido a outras patologias, foram impedidas de chegar, não cá em Portugal, não entendido, estamos a falar num contexto de países asiáticos, nomeadamente na China, em que foram impedidas de ter acesso, quer a própria, quer os cuidadores do doente, de conseguir ter acesso
aos tratamentos e a chegada aos hospitais para tratar essas outras patologias. Portanto, é fundamental que sejam mantidos esses direitos dos doentes terem acesso aos cuidados de saúde e a toda a forma de assistência. Por outro lado, também, todos os doentes, obviamente também todos os cidadãos, têm que ter direito a uma qualidade na informação que lhes permita saberem os riscos e saberem aquilo que podem ou não podem fazer no contexto desta pandemia que atualmente circula no nosso planeta. E, portanto, este acesso à informação tem que ser adequada quer em termos de instrução de cada um, portanto, a literacia não pode ser, ou a iliteracia não pode ser um obstáculo à apreensão dessa informação, portanto, terá que ser uma linguagem simples e acessível a todos, tem que ser adequada aos invisuais e aos surdos, obviamente, e também terá que ser tentada adequar por exemplo, às crianças, portanto, transmitir a informação de maneira que elas consigam também aperceber-se da mensagem que se pretende transmitir. Claro que a qualidade da informação é fundamental, ou seja, não alimentar informação errada ou parcialmente só certa, de tal maneira que crie situações de angústia desnecessária, situações de pavor, como se tem, de certa forma, tentado, ou melhor, se tem apercebido pela descida bastante acentuada de visitas às urgências nos hospitais, provavelmente provém desse medo que se instala por via de se julgar que, pelo facto de se ir a um hospital, tem que se contactar com pessoas infectadas por este coronavírus e, portanto, poder haver infecções para além daquelas que provavelmente já estarão a sofrer, essas pessoas. Portanto, essa informação tem que ser muito bem transmitida, o assegurar da qualidade desses serviços de saúde sem qualquer tipo de risco adicional para as visitas às urgências e para as visitas aos hospitais de uma forma geral, e, portanto, tudo isso tem que ser salvaguardado por parte dos governos, por parte das entidades governativas. Outra coisa que eu chamo a atenção e que de uma forma muito vincada se nota, por exemplo, nesta última diretiva, digamos, da uso ou não uso de máscaras, a informação tem que ser uma informação clara e inequívoca. Da parte dos governantes tem que saber ser governante, tem que saber dizer a mensagem de uma forma clara, dizer é proibido, é obrigatório. Isso, muitas vezes, pode parecer um pouco abusivo, estar a obrigar ou estar a restringir uma determinada situação, mas, no caso concreto, quando se fala, por exemplo, do uso de uma máscara, é de todo conveniente que sejamos claros e dizer assim, uma máscara é fundamental para determinada coisa ser atingida. Essa coisa tem que ser explicada e, em consequência disso, o uso da máscara tem que não ser simplesmente recomendado, mas sim imposto. A não ser que não se queira fazer isso, então aí diz-se não é obrigatório, ponto final. E, portanto, tem que ser claro esta definição do que é que se deve ou não deve fazer. E, portanto, tudo isto, no fundo, contextualizando em todo este problema da epidemia, maus exemplos, de certa forma, que foram observados na China, a quarentena de uma forma quase compulsiva, acima de tudo também o salvaguardar os direitos à privacidade, quer do indivíduo, quer dos seus dados pessoais, quer dos seus dados clínicos, e, portanto, não é admissível o rastrear e o seguir a pessoa pelo facto de estar infectada com determinada patologia, seja ela qual for, senão recuamos a situações muito tristes daquilo que se passou na década de 80 e 90 acerca do HIV, com o estigma que foi criado e com a discriminação que foi criada. Portanto, isso não pode acontecer nesta vez.
Terá que ser feito uma salvaguarda muito, muito acérrima dos dados pessoais e dos dados clínicos, e tudo o que diz respeito ao seguir das pessoas depois de infectadas ou durante a infecção tem que ser muito bem estudado. Ou seja, estamos dispostos, no fundo, a deixarem-nos controlar os nossos movimentos, seja por reconhecimento facial, seja por movimentos de cartões de bancários, seja por passagem em barreiras de portagens, etc., se estamos dispostos a que isso seja uma prática de controlo de movimentação das pessoas e, portanto, controlo da transmissão de uma infecção. Portanto, isto terá que ser bem avaliado e e na minha opinião, se há medidas que valem a pena serem claras, nomeadamente o uso da máscara, sem dúvida alguma, há outras em que fere claramente tudo o que diz respeito à privacidade de cada um de nós e não creio que seja necessário fazermos esse tipo de rastreio, tal como tem sido feito, por exemplo, na China, tal como tem sido feito na Coreia do Sul. Portanto, eu penso que seja, em termos de conceitos gerais, aquilo que gostaria de dizer sobre os direitos dos doentes nesta situação atual. Queria terminar, claro que agradecendo a oportunidade de poder participar desta forma no Fórum Europeu de Saúde e Epigenética e esperar que, não num contexto atual de pandemia, mas num contexto bem menos problemático, que durante muitos anos haja esta iniciativa de falarmos sobre os direitos dos doentes, que muitas vezes são partes menos acarinhadas neste contexto da privacidade, do seu acompanhamento, etc. Portanto, espero que este fórum seja um excelente exemplo de muitos outros que se seguirão a este. Muito obrigado.